Queridos irmãos e irmãs, celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo é recordar o dia em que estes dois grandes homens, testemunhas da nossa fé, chamados de colunas da igreja, o dia em que eles testemunharam a sua fé com o ato extremo que eles poderiam fazer, que foi dando a sua própria vida. Hoje é o dia do martírio, da morte de São Pedro e de São Paulo. Para chegar ao ponto de estar disposto, uma pessoa estar disposta a dar a sua vida pela sua fé, ela precisa ter uma grande fortaleza, ela precisa estar imbuída de uma grande coragem. E por isso, nessa reflexão, eu queria compartilhar com vocês e convidá-los a refletirmos juntos sobre qual era a força de Paulo, qual era a força de Pedro, onde que eles encontraram a força para chegarem ao ponto de darem a sua vida por Cristo. São pessoas muito diferentes, histórias muito diferentes. Saulo era uma pessoa mais culta, que era discípulo de um grande mestre fariseu e que se caracterizava pela fidelidade à lei de Deus. E ele era tão fiel à lei de Deus que quando apareceu um tal de Jesus Cristo, que aparentemente dizia que não era para cumprir as prescrições da forma como os fariseus ensinavam, Paulo se revolta contra ele. Esse homem está indo contra a nossa lei. Só que ele já tinha morrido e os seus discípulos pregavam que ele estava ressuscitado. E por isso muitos o seguiam. E o ódio de Paulo por Cristo era tão grande que ele resolve prender todos aqueles que seguiam a Cristo. E foi nesse ímpeto de defender a sua própria fé, por ódio a Cristo, que ele se coloca em viagem para a cidade de Damasco, com autorização dos sumos sacerdotes para prender e depois levar à morte aqueles que seguiam a Cristo. E é nesse momento que acontece uma transformação na sua vida. Nesse caminho de Damasco, ele vê uma grande luz que o deixa cego. Quem que era essa luz? Era o próprio Cristo, que fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perseguia os cristãos, mas perseguir um cristão, fazer mal ao cristão, é fazer mal ao próprio Cristo. E ele fala: quem és tu para que eu te persiga? E a voz fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele fica cego. Ele que era considerado como uma luz, porque ele iluminava as pessoas, ele ensinava a lei, agora ele não consegue dar um passo sem a ajuda de alguém, está cego. Mas ele se rende à graça de Deus, a graça tocou o coração daquele homem, e ele fala para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Aí começa a transformação desse homem. Só que Jesus não falou o que ele deveria fazer em definitiva, só fala com ele assim: você vai entrar na cidade, vai procurar uma casa onde há uma pessoa, um homem chamado Ananias, e ele vai dizer para você o que você fará. O trata também de uma forma severa para que ele mude aquele seu jeito impetuoso e arrogante. Ananias é que vai dizer para Saulo o que Deus queria dele, que era o batismo, que hoje a Laís vai receber. E esse homem recebe agora a missão de anunciar o Evangelho. Ele que era um perseguidor de Cristo, agora ele é o evangelizador de Cristo. Ele anuncia o Evangelho. Ele recebe de Deus uma grande sabedoria. Quantas vezes na missa nós ouvimos a leitura das cartas de São Paulo? Um homem muito sábio, um homem conduzido pelo Espírito Santo, até na cadeia ele escrevia suas cartas. Um homem, como ele mesmo conta, que Deus levou ao céu. Ele mesmo fala: eu não sei se foi no meu corpo ou se eu saí do corpo, mas eu sei que eu fui no céu. Ah, você foi no céu, Paulo? E o que você viu lá? A palavra humana não pode expressar aquilo que Deus me mostrou. Não adiantou nada. Não sabemos o que ele viu, porque as nossas palavras não conseguem traduzir a realidade do céu. E nós poderíamos falar: então essa era a força de Saulo? Porque ele foi um convertido, uma conversão retumbante. A força de Saulo era a sua sabedoria, o Espírito Santo que o impulsionava a escrever.
A força de Saulo, será que seria essa sua coragem de fazer tantas viagens? A força de Saulo estaria pelo fato de que ele foi no céu? Não, não era essa a força de Saulo. Com tudo isso que ele recebeu de Deus, ele diz assim: para que a grandeza dessas revelações não me levassem à vaidade, à soberba, aí vem a força dele. Ele diz: foi dado um espinho na minha carne. Expressão dele, que é como um anjo de Satanás que me esbofeteia. Esbofetear é bater no rosto, é bater na cara. Quando se bate no rosto, o que incomoda mais não é a dor, é a humilhação. Bater no rosto, dar o tapa no rosto de uma pessoa é humilhar. Quando Saulo fala que esse sofrimento que ele tinha, esse espinho na carne, era como um anjo que lhe batia no rosto, ele estava dizendo: eu tenho em mim algo que me humilha, algo que me joga no chão, que é como um espinho que está sempre me espetando e me fazendo sofrer. E aí diz ele: então eu pedi a Deus 3 vezes que tirasse de mim esse sofrimento. Resposta de Deus: não vou tirar, basta-te a minha graça, porque é na fraqueza do homem que se mostra a força de Deus. Essa, queridos irmãos e irmãs, era a força de Saulo, a sua fraqueza. A sua força estava em ele reconhecer que ele era fraco. A partir do momento que ele entende que não é porque ele teve essas revelações que ele agora é impecável, não é porque ele foi levado aos céus que ele agora é melhor do que os outros, mas porque ele tinha sempre algo que o lembrava que ele era da terra, que ele tinha carne, que ele era de carne e osso, e que tinha algo que o humilhava. Aí é que ele encontrou a sua força, e aí é que ele foi fiel a Cristo, porque ele entendeu que a força dele não era dele, mas era Cristo que agia nele. Qual era a força de Pedro? Uma outra história. Um homem escolhido por Cristo, um homem muito simples. Vou resumir para não nos estendermos muito. Um simples pescador, a quem Cristo mostrou uma predileção muito grande. Era um homem de respostas prontas. Vimos hoje no Evangelho Pedro falando em nome dos outros discípulos, e com isso ele ficava feliz. E Cristo falou: eu vou te dar as chaves do céu, você que vai abrir e fechar o céu. Será que essa era a força de Pedro? O fato de Jesus ter um carinho especial com ele? Será que a força de Pedro é porque ele tinha a chave do céu? Pedro foi criando de si uma ideia de que ele era mais forte que os outros e de que ele era melhor do que os outros. 2 provas. Quando Jesus na última ceia falou assim: um de vocês vai me entregar, vai me trair. Os apóstolos, os 12, ficaram apavorados e começaram a falar assim: Senhor, serei eu que vou te trair? Os 12 começaram a perguntar para Jesus: Senhor, serei eu? Ou melhor, os 12 não, os 11, inclusive Judas. Mas um não perguntou assim para Jesus. Quem foi? Pedro. Todos disseram: Senhor, serei eu? Pedro não disse. Pedro disse para João assim, que estava mais perto de Jesus: pergunta para ele quem é, porque eu sei que não é. Ele não pergunta para Jesus: serei eu? Porque na mente de Pedro, na cabeça de Pedro, era impossível que ele negasse Jesus, que ele traísse Jesus. Então ele queria saber quem era o traidor, para ele tomar as providências dele. Depois Jesus fala para ele: Pedro, eu rezei por você, para que a sua fé não desfaleça, porque vocês vão me abandonar. E ele, quando ouve isso, ele contradiz ao próprio Cristo e fala: não, Senhor, eu não vou te abandonar. E Jesus fala: olha, Pedro, cuidado, eu rezei por você. Não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Olha a ideia que ele tinha dele. Ele está dizendo para Jesus: reze pelos outros, mas não precisa rezar por mim, porque eu não vou te abandonar. Não precisa contar a história toda de Pedro. Sabemos como que ele negou diante da empregada, do sumo sacerdote, diante dos soldados. Mas eu vou lembrar um detalhe. Depois da 3ª vez que ele chega a jurar que ele não conhecia Jesus, São Lucas fala que Jesus, lá de dentro, onde ele estava sendo julgado, ele olhou para Pedro.
foi um encontro de olhares. O olhar de Cristo encontrou o olhar de Pedro. O olhar de Pedro encontrou o olhar de Cristo. E o que é que Pedro viu naquele olhar? Ele viu um olhar triste, de um amigo que se sentiu negado. Ele viu um olhar de um homem solitário, que foi abandonado por todos. Mas naquele olhar de Cristo, sobretudo Pedro viu um amigo, que mesmo com a sua negação, não desistiu dele. E aquele olhar de Cristo foi tão penetrante, que Pedro se lembrou do que Jesus tinha falado. Pedro, antes que o galo consiga cantar 2 vezes, você vai ser mais esperto e vai me negar 3. Você vai ter mais agilidade em me negar do que um galo a cantar. E nessa hora o galo cantou de novo. E aquele olhar de Cristo, com o canto do galo, fez com que Pedro se desfizesse em lágrimas. E diz o Evangelho, ele chorou amargamente. Ou seja, ele sentiu a dor, lágrimas de arrependimento, lágrimas de um amigo traidor, lágrimas de alguém que sentiu o mal que ele fez. Mas ao mesmo tempo aquele olhar de Cristo foi para Pedro a sua esperança. Porque numa hora dessa a gente não quer olhar a pessoa nos olhos, mas Cristo olhou Pedro nos olhos, porque ele não desistiu de Pedro. E ele deu a Pedro a graça de não desistir dele. E por isso que ele se arrependeu. E existe, aí vamos chegar na força de Pedro, existe uma tradição, não é lenda não, é mais do que isso, é uma tradição muito piedosa que diz que Pedro tinha o costume de se levantar de madrugada. Para quê? Para caminhar? Não. Para andar de bicicleta? Não. Ele levantava de madrugada para ouvir o galo cantar. Porque o canto do galo lembrava para ele, Pedro, você é fraco. Lembra desse canto? Foi entre um canto e outro do galo que você negou a Cristo. Mas foi também na hora que o galo cantou, que Cristo olhou para você e te resgatou. E Pedro chorava. Toda a madrugada Pedro chorava. Lágrimas de um coração despedaçado, mas lágrimas também de gratidão, de um coração tocado pela graça de Deus. E esta foi a força de Pedro, o canto do galo. Ao escutar aquele galo cantar, ele se lembrava de quem ele era. Eu que disse que não ia negar a Cristo, o neguei. Disse que ainda que todos o negassem, eu não o negaria, e o neguei 3 vezes, e o canto desse animal me lembra quem eu sou. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza que em nós também, em cada um de nós, existe um espinho. Cada um se conhece, existe em nós uma fraqueza, talvez até mais de uma. Exista na nossa vida algo que nós gostaríamos que não existisse na nossa vida, um comportamento, uma atitude que a gente repete, um ato que nós repetimos, e muitas vezes dizemos, Senhor, tira isso de mim, me modifica, e Deus não tira. Não tira por quê? Porque essa é a nossa força. O dia que nós tivermos essa impecabilidade, vamos achar que somos melhores do que os outros, então Deus nos mantém no nosso lugar. Lembre-se que você é fraco, mas você tem a minha graça, e se você confiar em mim, essa sua fraqueza é que vai ser a sua força, porque você não vai se arriscar, você vai saber os seus limites. Nós precisamos também descobrir na nossa vida qual é o galo que nós precisamos ouvir cantar, ou seja, qual é a situação que nós já passamos e que nos recorda o que Deus fez na nossa vida. Qual é o galo que eu preciso ouvir cantar na minha vida para me recordar de onde Deus me tirou, do que Deus me livrou, o que Ele me perdoou, a transformação que Ele realizou em minha vida. Então, queridos irmãos e irmãs, que a festa, a solenidade de São Pedro e São Paulo, que nos ensina que a força desses 2 homens estava exatamente, e essa espiritualidade de Santa Teresinha, estava exatamente em se reconhecerem fracos, mas saberem que Deus agia através deles. Que essa solenidade leve a cada um de nós, por um lado, reconhecer os nossos limites, mas não desanimarmos, mas termos essa confiança que Cristo, que transformou Saulo em Paulo, Cristo que transformou Pedro e o fez chorar amargamente e o transformou numa nova criatura, esse mesmo Cristo pode e deseja transformar cada um de nós em novas criaturas, fracas por nós mesmos, mas fortalecidas pela sua graça. Amém.